Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui, vamos conduzir mais um podcast, dessa vez número 59. Então, antes de mais nada, chato pra caramba, mas sigam a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. Ah, tá. Ah, pode puxar o teu um pouquinho mais pra perto de você, então. Assim tá bom, Fer? Acho que ele tá um pouquinho pro... Ah, tá, pode puxar ele pro lado, assim, ó. Aqui? Isso. Assim? Fechou? Acho que dá pra fazer parte do episódio isso, né, Fer? Dá? Então, pessoal, ó, aproveitem e sigam aí a gente nas redes sociais, eu falei de novo. E hoje eu tô aqui com o Nelson, que é um convidado que a gente tava esperando há bastante tempo já. Estamos curiosos sobre os projetos aí. Então, Nelson, é um prazer ter você aqui. Se quiser se apresentar, aproveitando já. Tá ótimo, então. O prazer é meu poder estar participando realmente aqui desse podcast. Famoso já, né? Porque muitas amigas aí já participaram e que não foi muito bom com elas os episódios, né? Tipo, a gente pegou mais pra teste, assim, mas... Eu imagino, eu acompanhei. Não foi legal, não. Brincadeira, gente, não denuncie. Faz parte. Maravilhosas elas, hein? Então, realmente, na verdade, fazia já um certo tempinho que era pra eu estar... ter participado já, né, e não tava conseguindo, e fui empurrando na correria aí, mas hoje deu certo. Show. Então, estamos aqui. Para quem não me conhece, então eu sou o arquiteto Nelson Machado. Eu sou sócio, na verdade, do escritório MW Arquitetura, que é Machado e Vaz Arquitetura Interiores, que é com o meu sócio Alexandre Vaz. Que mais? Você não é só arquiteto e designer, né, que você estava comentando. Você tem outras coisas também, não tem? Tenho, na verdade, assim, digamos que a ideia é ser um homem de negócios, né? Você levou a sério o negócio, ser homem de negócios. Praticamente. Então, assim, além de ser profissional de arquitetura, formado em design de interiores também, eu sou diretor comercial e eventos da Confraria, que é uma associação de arquitetos e designers, enfim. E também, na verdade, eu tinha, porque eu vendia há poucos dias aí, uns 2 meses já, uma barbearia também. Ah, sério? Caramba, em primeira mão aí, pessoal. E aí eu tenho também uma outra empresa de segmento de eventos que eu abri na pandemia, justamente pelo formato de um dos eventos que a gente desenvolveu dentro da Confraria, que foi o nosso Confra Gourmet. Então, o formato dentro da Confraria foi um super sucesso. E aí, diante desse sucesso, eu abri a Gourmet Concept, que é uma empresa que cuida do mesmo formato de evento para o mercado corporativo. Ah, que show! Então, e aí a gente vai expandindo aí o formato de trabalhar. Existindo oportunidade, você tá olhando ali e captando. Tô dentro. Ah, mas show. Você sempre quis entrar nesse universo da arquitetura, porque antes de tudo você foi designer arquiteto, né? Você não, ou tinha alguma coisa relacionada a eventos? Não, o evento ele surgiu justamente pela Confraria na época da pandemia, que a gente desenvolveu um formato de evento justamente porque naquele período de pandemia que ninguém podia fazer nada, ninguém podia sair de casa, ninguém podia ter os lojistas fazerem os eventos que a gente tem quase todos os dias, né? Aí a gente acabou formatando um evento dentro da nossa diretoria de eventos na Confraria para que a gente pudesse resgatar isso. Então, o formato era um jantar online, onde que o fornecedor que patrocinava o evento, os arquitetos iam até a loja dele para retirar o kit para participar do jantar. O jantar era feito na casa de cada um, digamos assim, só que eu apresentava o evento junto com o chefe convidado, que preparava o jantar num sistema online. Eu vi que teve o Gui Guzella lá, né? Sim, o Gui Guzella participou com a gente, o Rafa Albino... Teve vários outros aí, porque show, não lembro de todos os nomes agora, mas digamos assim, a nossa primeira edição, na verdade, do formato do evento, ela era com cada lojista convidava o seu chefe, digamos assim, para que gostaria que fizesse o prato, enfim. E aí, obviamente, a gente teve vários convidados, enfim, e aí a gente acabou percebendo que nas próximas edições
Nem todo lojista tinha um chefe convidado para poder participar do evento. Enfim, a gente foi ajustando isso e aí a gente acabou direcionando, digamos assim, também para chefes que tinham mais facilidade de interagir com o público, digamos assim, essa dinâmica assim de trabalhar. Tem que ter, né? Exatamente. Porque você tá dando aula, basicamente, para um monte de gente. É um formato muito interessante, né? Exatamente. Então, assim, como eu fazia, digamos assim, a apresentação do evento, então teve algumas edições, digamos assim, que justamente pelo chefe ser um super chefe renomado, enfim, às vezes, e não ter essa dinâmica de conduzir uma live, por exemplo, eu acabava tendo que, tipo assim, rebolar ali pra poder fazer acontecer. Mas, digamos assim, esse problema de falar eu não tenho, né? Tá tranquilo. Não, mas é bom porque tem que ser... tem essa coisa acontece muito dentro das faculdades, né? Às vezes você pega aquele professor que tem 45 pós-doutorados nas melhores universidades, mas ele não sabe dialogar com a pessoa, né? Exatamente. Então o chefe tem que ser bom e ainda ter um remeleixo ali pra conseguir apresentar. Exatamente. Né? E as nossas lives, na verdade, assim, embora fossem um período normal ali de 1 hora de live, as nossas lives nunca foram menos que 2 horas. Então, mas tem ela rendia. Então era bacana, assim, o pessoal interagia muito, porque mesmo ela sendo online, a gente tinha essa forma de interagir, né? Porque dentro da associação, a gente transmitia ela através da plataforma do Zoom, onde que todos os profissionais interagiam entre eles no momento de preparação dos pratos. E pelo Instagram da confraria, que é onde a gente fazia, na verdade, a transmissão ao vivo ali para todo o público seguidor, enfim, poder acompanhar. Então ali também tinha essa interação. Então assim, fulana lá tá atrasada no prato dela, perdeu o passo lá. Então, que hora que ela coloca tal item. Então a gente ia recebendo as informações online e ia recapitulando isso. Então tanto o chefe quanto eu ia conduzindo isso ali para que todos estivessem dentro do mesmo processo ali. Nossa, que show! Eu não acabei não assistindo nenhum, é que eu conheço o Gui Buzella, parceiro nosso também, mas deve ter sido muito divertido, né? Foi. Porque deve ser muito engraçado, o pessoal às vezes não tem muita prática, alguma coisa assim. Na verdade, assim, o legal foi porque justamente assim, por ser num período de pandemia onde que o pessoal não podia sair de casa, digamos assim, no início, acabou que, digamos assim, a gente criando esse formato de evento e ele acabou unindo, tipo assim, a família, então os filhos cozinhavam junto, os maridos, então assim, tinha profissionais que falavam assim, gente, o meu marido fala assim, pelo amor de Deus, para não esquecer de se inscrever pro próximo evento. Porque show. Pessoas que nunca cozinharam nada, de repente ali estavam se transformando nas Masterchef ali, porque realmente assim, a gente sempre trabalhou receitas tops, receitas gourmet. Cada evento, sempre a intenção era sempre que ficasse melhor, porque o fornecedor que vinha depois não queria fazer um jantar inferior ao que o outro fez. Então, assim, era top. Então, o pessoal gostava muito. Então, a gente, no início das primeiras edições, a gente fazia de 15 em 15 dias. Então, depois aí acabou ficando que, pela demanda de eventos e programação que a gente tinha dentro da confraria, a gente acabou direcionando, assim, uma vez por mês, enfim. Então, foram, se eu não me engano, acho que foram 6, 7 edições dos eventos. Cada edição acontecia ali, tipo, 5 a 8 eventos em média. E super concorrido, né? Imagina. Super concorrido. Eu diria assim, porque o que acontecia? No início, nós somos praticamente 150 profissionais associados na confraria. Primeiro, te interrompendo, desculpa, mas o que é a confraria? Que isso é uma coisa que, assim, eu imagino mais ou menos o que é, mas tem dois lados, né? Sempre tem o lado do fornecedor e o lado do profissional. O que a confraria é hoje? Legal, até fica a dica para que numa próxima oportunidade também possa convidar a Gabi, enfim, alguém mais da diretoria da confraria para que a gente venha falar sobre a confraria. Gabi, seria assim, se você estiver assistindo, bem bacana. Ó, fica a dica aí. Anota aí, Gabi. Então, na verdade, assim, nós somos uma associação de profissionais, arquitetos, designers, paisagistas, construtores, enfim, pessoa do segmento de construção civil, tá? Então, assim, e nós trabalhamos em prol praticamente de capacitação, valorização profissional, enfim, de tornar profissionais melhores para o mercado, assim como os nossos fornecedores também serem fornecedores melhores para poder atender nossos profissionais. Então, assim, nós temos uma diretoria
São praticamente, acho que se eu não me engano, 8 diretores. Caramba, é bem estruturado. Sim, nós somos a segunda diretoria eleita já por votação, tá? Então, é presidente, vice-presidente, a conselheira, aí são diretoria de capacitação, diretoria de viagens técnicas, diretoria de qualidade de vida, diretoria de ação social. Então, assim, são várias diretorias que cuidam ali de todos os formatos e eventos, enfim, que a gente direciona dentro da confraria para os nossos associados. Tudo que a gente faz é sempre com exclusividade para os associados da confraria. Então, os eventos com os nossos parceiros são sempre com essa exclusividade. Não é um negócio externo, assim, tipo, não. Abre qualquer um, vai e se inscreve. Não, até porque, na verdade, assim, para você fazer parte da confraria, você precisa ser profissional atuante no mercado, não pode ter vínculo com fornecedores, não pode trabalhar na loja, não pode ser sócio de loja, enfim. E aí você... Esse é o primeiro, digamos assim... qualificatório. Exatamente, para você poder entrar. Só que para entrar, você precisa ser convidado, indicado, na verdade, por outros 2 profissionais que já façam parte da confraria. Até para selecionar e não levar uma pessoa que talvez não Exatamente. tenha nada Então, a ver assim, a ideia é, tipo assim, porque nós temos, tipo assim, temos uma secretária administrativa que cuida todo lá do processo também dos cadastros, enfim. Nós temos advogado na confraria. Então, assim... obviamente também a gente precisa conhecer um pouquinho também das pessoas que estão entrando para que a gente não tenha problema de pessoas que já aí tem probleminha com o mercado. Então, assim... Já passou na cabeça de um monte de gente aí alguns nomes, fique tranquilo. Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente... dentro disso, acontece muitas coisas ali para os nossos associados. Você tem uma anuidade, digamos assim, e também os parceiros aí... Que tem que ter também, né? Senão... Exatamente. Tem então, que manter o pessoal. Tem um custo, na verdade, né? Tudo ali tem... a gente desenvolve muita coisa, promove muita coisa, tudo basicamente em função das parcerias com os nossos fornecedores, mas existe uma demanda de coisa ali que precisa de faturamento. Então, isso tudo acontece com o que a gente promove aí. Falando rapidamente um pouquinho, né? Depois não, show. Não, mas a Gabi vai vir que vai destroçar. A gente fica a dica aí, né? Então, temos mais outros diretores aí que podem, juntamente aí, talvez a gente fazer uma participação um dia com mais convidados e falando da confraria. E você é eventos? Na verdade, assim, eu sou diretor de eventos e diretor comercial. Então, assim, toda essa parte de negociar com fornecedores, parcerias, tudo aí sobra tudo pra mim. Entendi. Porque eventos, ele acaba sendo uma parte artística dentro da arquitetura e design, né? Tipo, tá ligado de alguma forma. Na verdade, né? assim, como que funciona? Dentro dos eventos, eu diria assim, a gente, como diretoria de eventos dentro da confraria, eu cuido dos 4 grandes eventos que acontecem durante o ano para toda a confraria. É o nosso primeiro evento, que é a nossa festa de aniversário, em abril. Depois nós temos o evento de ação social, que na verdade é o nosso Confra Day. O Confra Day, na verdade, foi uma extensão do nosso formato do jantar gourmet. Então, o sucesso que foi o jantar, a gente transformou ele num jantar beneficente. Porra, que show! Então, assim, as últimas 2 edições que teve do jantar, a última foi agora até acho que em julho, se não me engano, agosto, a gente preparou um jantar tipo para 300, 400 pessoas que participaram do jantar junto com a gente. Nossa, tudo sempre em prol de alguma instituição que a gente está ajudando. Nesse ano a gente estava, se não me engano, com a Reviverdal, que a gente vai construir uma cozinha escola para eles. Então é um projeto assim bem bacana. Caramba. Que a gente quis desenvolver assim, porque normalmente assim, para todas as ações que elas são, como é que eu vou te explicar? Que acontecem dentro das outras diretorias. Por exemplo, diretoria de capacitação cuida de palestras, cursos, workshops, tudo aquilo que vem trazer ali, agregar conhecimento também para os profissionais. Diretoria de viagens técnica, por exemplo, organiza viagem para Revestir, para Casa Cor em São Paulo, para Feira de Milão. Visita a fábrica. Visitas às fábricas, principalmente. Então, assim, cada diretoria tem ali cuidando de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, como diretor de evento, eu vou cuidar dos grandes eventos, mas como diretor comercial, eu cuido da parceria de todas as outras diretorias com cada fornecedor. Tá explicado por que você não conseguia vir aqui. E vale lembrar sempre que, na verdade, assim, o que acontece? Confraria, nós somos todos voluntários. Então, assim, realmente, às vezes o pessoal confunde, que digamos, você ser voluntário é você, quando sobrar um tempinho eu vou lá e faço, tipo assim. Não, na verdade, obviamente, assim,
a gente precisa se dedicar mais quando a gente tem tempo, mas digamos assim, a partir do momento em que a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente precisa fazer aquilo acontecer, porque tem muita gente esperando aquilo. Tem o compromisso. Exatamente. Só que é voluntário. Exatamente. Então, assim, dentro da confraria, todos são voluntários, a diretoria, digamos assim. Então, a gente realmente veste a camisa, faz acontecer, mas, obviamente, ela é um segundo plano, porque eu não posso deixar o meu escritório de lado para colocar a confraria em primeiro lugar. Sem ganhar dinheiro pra estar feliz pra poder ser voluntário, né? Senão exatamente. Então, basicamente é isso. A gente vai conduzindo tudo ali para que tudo dê certo. Ah, mas que show. É bem grande, então. A estrutura, assim, bem formatado. Não... Eu sabia mais ou menos o que era. Eu acho que é muito... Acho que todo mundo conhece, na verdade, porque o nome é muito forte. Eu diria assim, hoje em dia nós conquistamos no mercado do nosso segmento, digamos assim, o respeito como associação e com tudo que a gente trabalha, a forma com que a gente trabalha com os nossos parceiros, os nossos profissionais, com os nossos fornecedores, digamos assim, que são parceiros da confraria. Eu lembro assim, eu gosto até de falar que no início, quando foi a nossa primeira festa aqui, foi uma festa fantasia, eu até comecei e não terminei de falar os outros eventos que fazem parte verdade. Dos grandes eventos que a gente cuida. Fantasia acho que é o mais famoso, exatamente. Então assim, o segundo então foi o nosso evento Confraday, o terceiro seria a nossa festa fantasia, que na verdade os últimos anos ela não teve por causa da pandemia, e esse ano que a gente pretendia retornar com tudo e fazer uma super festa que tá todo mundo cobrando novamente, acabou que a gente deixando, não conseguiu agora, porque o nosso calendário desse ano, em função do evento de aniversário, que a gente teve que formatar ele por uma parceria que a gente teve lá no Shopping Cristal, ele foi empurrado um pouquinho mais pra frente. E aí acabou que vai virar uma festa de Natal. Na verdade, sim. Como a gente tem a nossa festa também de final de ano agora, que acontece, então ele ficaria muito próximo os dois grandes eventos, que seria a Festa Fantasia em outubro, e aí logo já final de novembro, início de dezembro, a nossa festa pra organizar impossível, quase. Exatamente. Então, assim, como eu falo de grandes festas, digamos assim, que é normalmente para 150 pessoas, são eventos tipo de 40, 50 mil reais. Então, assim, são vários parceiros que nos apoiam com cotas diferente, enfim, com cada contrapartida que é possível ali oferecer para cada um. Então a gente acaba, digamos assim, tendo uma demanda de organizar isso tudo assim muito grande. Então a nossa festa fantasia, ela vai ficar pro ano que vem, mas ela volta. Mas vai ser e volta a festa, com tudo, né? Exatamente. Vai ser a festa, então, que sai assim, em todos os jornais. Exatamente. Na verdade, assim, a gente teve, se não me engano, acho que foram 3 ou 4 edições da nossa festa. E a nossa festa, assim, ela bombou. Então era normalmente uma festa para 200 pessoas, assim, e o pessoal se vestia, digamos, pra festa, fantasia, como se estivessem se preparando pro Oscar, gente. Era assim... Eu vi várias fotos, era tipo Hollywood, né? Empenhado, exatamente. Entrega do Oscar ali, porque era, assim, fenomenal, a galera. Foi muito legal. Todo mundo cobra, cadê as nossas festas fantasia, quando que vai voltar? Gente, o ano que vem a gente retorna e retorna com tudo. Eu queria ter voltado esse ano, mas não deu ainda. Mas, falando em festa, a gente tem aí a nossa festa, obviamente, para a confraria, a nossa festa de confraternização, que a gente já começa aí também a organizar nos próximos dias aí, que acontece também já no início de dezembro. Que também é uma festa que daí ela acontece para os associados, enfim, com a parceria e participação também de todos os apoiadores que estiveram presentes junto com a gente durante o ano. Então, show de bola. É uma festa para poder realmente... Não, e é bem grande. Quando... Eu não sei quem não conhece, quem tá assistindo a gente que não conhece, mas quando fala de festa, não é aquela festa com meia dúzia de gato pingado aqui, o pessoal ali tirando foto. Não, é uma festa. Pode falar com a boca cheia, porque é um festão mesmo, né? Sim, a gente tem conseguido fazer assim... coisa muito bacana. Eu lembro que no início, na nossa primeira festa fantasia, que eu tava falando antes e voltei no quantitativo das festas, eu lembro assim que eu tinha que implorar de um fornecedor R$500 de patrocínio para que a gente pudesse estar correndo para fazer a festa. Hoje, digamos assim, justamente por eu ter falado que a gente ter conquistado esse espaço, enfim, o respeito no nosso segmento, os fornecedores correm atrás da gente para ser parceiros da confraria. Então, tipo assim, aí é como quem diz assim, a gente tem
as cotas de 10 mil, de 15 mil, por exemplo, assim, com grandes empresas que são parceiros nossos, tipo Roca, Portobello, Renner, Souvenir. Então, assim, são fornecedores que eles fazem questão, em alguns momentos, de serem patrocinador exclusivo daquele evento. Nossa, que show! Então, assim, aí é onde entram as cotas maiores, que daí, como eu falo, quando a gente está organizando um evento para 150 pessoas, um evento custa 40, 50 mil reais, né? Então, digamos assim... E uma ajuda super bem-vinda. A gente precisa aí ajustar essas parcerias todas com cada fornecedor para que a gente realmente possa aí desenvolver algo bacana aí e que todos fiquem satisfeitos com o que a gente está promovendo. Não, show de bola. Maravilha, porque é muito complexo, né? A confraria, com certeza, como tudo, começou com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e chegar no tamanho que tá é impressionante. Exatamente. Não, show de bola. E agora, passando do Nelson, o cara do eventos, para o profissional do mercado de arquitetura, interiores. Certo. Você entrou nesse mercado primeiro, sem eventos, né, que a gente estava falando. Entrou, você fez primeiro arquitetura ou primeiro design de interiores. Eu me formei em 2006 em design de interiores. Na verdade, assim, como começou a história do Nelson pra... Isso que eu tô curioso. Exatamente. Então, assim... em 2005 eu tinha um sócio numa loja de móveis modulado. E eu lembro claramente, apesar de eu ser mega esquecido, essa data é uma das únicas que eu não esqueço, porque na verdade, assim, em 2005 era quando estava acontecendo o Big Brother 5. E aí a gente tinha... Isso eu também lembro por causa disso. 2005? A cozinha do Big Brother, eu tinha ela no showroom da nossa loja. Porque a empresa que era a patrocinadora, tipo, da cozinha, enfim, era a empresa que a gente trabalhava na época. Então, assim... só que eu vim, na verdade, quando eu entrei de paraquedas nisso, eu trabalhava, na verdade, na C&A. Então, Nossa, assim, mudou... Porque eu vim pra Curitiba faz 23 anos. Né? Então, assim, o meu primeiro emprego quando eu cheguei em Curitiba... Você não é de Curitiba? Não, eu sou chapecoense, mas eu vim pra cá em 99, então fazem 23 anos já que eu moro aqui. Então, posso dizer que hoje eu já sou mais curitibano do que chapecoense. Então, assim... Aí, nessa época que eu tinha a loja, eu comecei a ter a necessidade, por exemplo, de ter mais esse conhecimento da área. Por quê? Porque como eu trabalhava, era eu que fazia o Promob, digamos assim, na época, começando com os projetos de cozinha e quarto, enfim, que era o que a loja vendia, tipo assim, modulado, né? Então, assim, aí justamente por essa demanda de poder melhorar, para poder apresentar projetos melhores para o cliente, eu fui buscar fazer a faculdade de design de interiores. Nossa, que show! Então foi aí que eu comecei. Então quando eu comecei a faculdade, na verdade, eu... como eu falei, foi em 2005. Acho que nem lembro certo mais, mas acho que design interior, se não me engano, acho que eram 2 anos, 1 ano e meio, acho que era de curso, porque é tecnólogo, né? Acho que são 2 anos. Então eu fiz, a partir do momento que eu me formei, teve uma professora que me indicou para trabalhar numa loja de iluminação no Batel, na época Luz e Design. E eu trabalhei alguns anos na loja e depois aí eu comecei já a trabalhar na área. Então, tipo assim... Mas não era teu objetivo principal, a princípio. Pelo que você estava falando, você queria melhorar o projeto de imobiliário, ou não? Eu pulei uma parte da história aí. Ah, é? Será que pulou? Na verdade, assim, o que acontece? Tem uma certa história trágica no meio disso tudo aí. Deixa quieto. Não, eu vou contar. Na verdade, o que acontece? O sócio da minha loja, na verdade, ele foi assassinado na loja. Caramba! Então, assim, e aí o que aconteceu? Depois desse período, tipo assim, acabou que, sabe, quando tudo vai por água abaixo, tudo, você vai pro fundo do poço e tem que, tipo... remar muito, esperar muitos anos e para as coisas dar a volta por cima. Foi o que aconteceu. Na verdade, então, assim, a partir desse momento, daí eu não estava praticamente nem conseguindo concluir a faculdade. Porque naquele momento, quando você vai para o fundo do poço, na situação em que acabou acontecendo tantas coisas ali na vida da gente, a primeira coisa, eu não tinha condições naquele momento financeira de poder
da continuidade de pagar a faculdade. Só que eu lembro assim, até hoje, a minha coordenadora do curso, que hoje eu trouxe ela para a confraria, ela assim, é minha madrinha, e se hoje eu sou um profissional reconhecido no mercado, eu devo a ela que me incentivou lá no início, que foi na verdade o seguinte... Chegava ao final do semestre e você tinha que renovar a matrícula. Eu não tinha condições de renovar a matrícula porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E aí ela falava assim, Nelson, e aí era meu momento de dizer, não, chega, deu para mim, vou desistir. Ela falava, Nelson, você não vai desistir. Ela, tipo assim, mesmo eu não conseguindo fazer a rematrícula, ela fazia com que eu pudesse participar das aulas. Ela foi, tipo assim... entre aspas, salvando o meu histórico, enfim, todo o processo lá. Foi bem na matéria, exatamente. Beleza. Chegava o próximo semestre, nada do Nelson conseguir dinheiro, enfim, nem conseguir fazer a rematrícula. E assim foi. Eu fiz a faculdade inteira de graça, a minha primeira faculdade. Tipo assim, ganhei na justiça o direito de poder se formar. Caramba, que top! Foi uma situação assim, sabe assim, aquelas histórias assim bem trágicas, bem sofrida e que no final dá tudo certo. Tanto que hoje é uma frase minha que eu costumo falar em todos os clientes, que é, digamos assim, no final dá tudo certo, mas às vezes é bem no finalzinho. Mas é bom, né? Porque, assim, claro que é uma experiência muito ruim ter passado pelo que você passou, mas com certeza isso te ensinou muita coisa, né? Muito. Tipo, vai criando a casca pra hoje em dia coisas que acontecem, não parecidas, mas coisas complexas que podem acontecer, você desvia de letra, né? Porque... Exatamente, eu diria assim, as coisas não são fáceis, mas a gente vai aprendendo a dar a volta por cima. E foi o que aconteceu, na verdade, assim, daí nesse período, então, tipo assim, acabei que concluindo a faculdade, daí fui para trabalhar na loja de iluminação, voltei agora. Agora foi pra iluminação. Voltamos, então assim, aquela partezinha obscura que eu tinha pulado, você já sabe. E aí, assim, trabalhando na loja de iluminação, eu atendia os profissionais de arquitetura. E aí, aquilo, tipo assim, foi me encantando um pouco mais. E aí, o que acontecia? Eu era apaixonado justamente por trabalhar com um projeto luminotécnico, enfim. E aí, pelo fato de eu estar atendendo muitos profissionais, eu já tinha meio que começado a trabalhar na área, paralelo à loja, atendendo, tipo assim, eu lembro que a minha primeira cliente foi uma amiga minha que trabalhava comigo na C&A. Ah, show! E aí, assim, aquela realmente, assim, acreditou e, assim, atrás dela vieram, assim, 4 ou 5 outros clientes que eram amigos que eles indicaram. E aí, despertou aquela vontade, digamos assim, de dar continuidade, de ir além. Tipo assim, como profissional de designer de interiores, a gente tinha algumas limitações dentro dos projetos. Por exemplo, a gente que mexia com reforma, então não podia sair quebrando parede, porque não dava. Então, chegou um momento que eu achei que eu devia de complementar isso, então ir além. Então, além de designer de interiores, eu busquei fazer a faculdade de arquitetura. Então, mas ali você já tinha pego gosto já? Já. Ali você já tinha decidido que era isso que você queria... Chega de C&A, esquece a C&A. Exatamente. Chega do resto, ali já a C&A ficou pra trás, aí eu entrei pra loja, a loja também aconteceu a tragédia toda ali, me formei em design de interiores e segui em frente. As etapas foram passando e a gente foi fazendo a coisa acontecer, dando a volta por cima, né? E tudo começou, então, foi com você entrando na loja de imóveis. Sim. Tipo, esse gosto, porque se for fazer... todo mundo tem uma linha do tempo em que, tipo, se eu tivesse tomado outro rumo, talvez eu não estaria aqui. Então, esse foi o início. Exatamente. Eu diria assim, não era desde criança que eu queria ser arquiteto, sair desenhando. Não. Foi pela loja de imóveis. Caramba. Então, ali que me direcionou. Que dizia assim, se talvez eu não tivesse... Exatamente isso que eu falo assim. Por isso que eu sou uma pessoa, na verdade, que eu acredito muito em Deus. E tudo o que eu faço, tipo assim, eu entrego nas mãos dele para que realmente, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se for ruim, exatamente, talvez não é o ruim. Eu sou muito grato a tudo, independente das desgraças, digamos assim. Porque eu falo assim, independente da desgraça que a gente tem passado, enfim, algumas situações que a gente não gostaria, lá na frente eu vou poder olhar para trás e entender por que aquilo aconteceu. E hoje, na minha profissão, esse é um grande exemplo disso. Eu passei por uma tragédia. Mas se naquele momento eu não tivesse vivido aquilo que me fez eu entrar na faculdade de design de interiores, talvez hoje eu teria pegado outro rumo e hoje eu não seria um profissional
do meio de arquitetura, né? E você não se vê, tipo, o Nelson, advogado. O Nelson, não jogador de futebol. Na verdade, assim, eu vejo o Nelson um grande empresário de vários outros ramos, tá? Isso é o que eu me vejo. Mas, assim, eu não me vejo, como você falou assim, um profissional um advogado, enfim, não. Eu amo o que eu faço. Realmente, assim, eu sou um profissional, assim, um arquiteto apaixonado pelo que faz. E os meus clientes percebem muito isso. Então, eu falo que hoje em dia, assim, graças a Deus, a gente tem até a energia da gente tem atraído pessoas diferentes. Eu diria assim, os meus clientes é aquela coisa, assim, quando a gente tem clientes que são que amam o trabalho da gente, que amam a gente, que são verdadeiros fãs, digamos assim, tudo flui de uma maneira assim que é incrível. E é o que tem acontecido com os meus trabalhos. Então, assim, não dá pra reclamar, não. E show, porque essa questão que você falou de ter clientes que são fãs, isso é o que todo mundo almeja. Só que às vezes quando você almeja com um objetivo diferente, sei lá, eu almejo isso por causa de dinheiro, eu almejo isso por causa de fama. É difícil, né? Porque quando você gosta mesmo do negócio, aquilo cativa o cliente, né? Aquilo que vai fazer o cliente falar, nossa, mas ele gosta pra caramba mesmo, não é mentira. Então isso vai aproximando as pessoas, né? E esse negócio de energia é super verdade, né? Porque difícil, não sei, você pode não confirmar se não quiser, mas difícil você vai ter um cliente que é totalmente o oposto do que você é, né? É bem difícil, né, acontecer isso. Exatamente. Mas deve acontecer, mas eu diria assim, já aconteceu, tá? Hoje em dia a gente conseguiu dar um outro rumo. Eu diria assim, hoje em dia a gente tá nas redes sociais, né? Então assim, a gente tá muito exposto, digamos assim. E eu sempre falo assim também, nós hoje em dia, a gente acaba sendo um pouco meio blogueiro, tá? E faz parte da nossa profissão, do nosso trabalho, de mostrar o nosso trabalho, de se expor realmente. Então a gente tá no evento, tá mostrando, tá fazendo. Então assim, isso faz com que as pessoas conheçam a gente além do profissional. E essa coisa que eu falo da energia, né? Então, tipo assim, a gente acaba atraindo muitas pessoas, assim, tipo assim, gente, eu tô encantado com a forma com que você lida com as coisas, assim, acompanhei você em tal viagem e achei incrível, e, tipo assim, foi a partir dali que a gente começou a seguir vocês. Então, assim, aí a gente acaba atraindo, como eu digo, pessoas de boa energia atraem pessoas de boa energia. Então, a gente tem clientes hoje em dia, assim, que digo assim, graças a Deus que a gente tem clientes assim, porque no passado a gente teve problemas com cliente. Que no passado você atende todo mundo também, né? É difícil, não tem como filtrar, as pessoas não filtram muito, né? É difícil. Exatamente. Então assim, aí a gente acaba meio que, digamos assim, hoje em dia, podendo dizer assim, com prazer de poder trabalhar com pessoas assim, que realmente assim, hoje eu... Sem puxar o saco, né? Sem puxar o saco. Na verdade, assim, a gente está vivendo uma fase de clientes muito bons de se trabalhar, tá? E isso não é dizer assim, eu só tenho clientes milionários. Não. Obviamente a gente tem sim clientes milionários. Por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente atende... por exemplo, tem projetos que a gente está fazendo, apartamentos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, 35 metros quadrados, mas a gente também está construindo mansão de 1000 metros quadrados. Tá? Então, o que acontece? Obviamente, a gente tem o valor do nosso trabalho. Então, eu passo meu orçamento. Se o cliente estiver disposto a pagar, eu vou executar o trabalho dele. Não importa se eu vou fazer um lavabo, se eu vou fazer uma reforma de uma cozinha ou se eu vou construir uma mansão. Então, assim, é isso que faz com que daí aí é que entra os clientes que são verdadeiros fãs da gente. São clientes que, tipo assim, gente... Neste momento eu não posso te contratar, mas eu quero poder te contratar porque o meu sonho é fazer o meu projeto com você. E aí quando eles vêm com toda essa vontade de fazer ficar incrível junto com a gente. Show. Mas assim, se você é um cliente chato e tá ouvindo, pode pedir orçamento também, não tem problema nenhum. Vai por partes, porque a gente sabe que são clientes e clientes, né? Mas quando a energia bate, fica muito mais fácil, né? Exatamente. A forma de conversar, a forma de resolver problemas. E eu falo assim, é justamente isso, é a maneira com que a gente sabe lidar com o cliente, tá? Então assim, eu já tive clientes que ele mesmo me falou, Nelson, eu já passei por outros profissionais, a gente sempre tinha problemas, enfim, e a forma com que você lida com os problemas é diferente, tipo assim, o poder de resiliência que você tem. Então eu falo assim, isso faz com que realmente a gente consiga, às vezes assim, são pessoas difíceis, mas que no processo, eu diria assim,
a gente acaba mudando até... Porque a gente acaba meio sendo aqui até psicólogo também de cliente, né? Isso então... faz parte. E adaptação, né? Você se adapta ao tipo do cliente, né? Porque cliente chato, tem o cliente chato que é exigente, tem o cliente chato que é crica, chato pra caramba mesmo, mas você se adapta ao estilo da pessoa, né? A forma de falar, a forma de passar as coisas, a forma que ela quer ouvir e tal. Exatamente. Eu acho assim, a gente trabalha com pessoas, então nós precisamos saber lidar com pessoas. Então, assim, cada um é diferente do outro. E aí a gente acaba nessa situação aí aprendendo, né? A conduzir isso tudo e poder tirar o melhor de cada um e poder apresentar o melhor também da gente. Show. Eu, voltando um pouco, tirando uma dúvida, você começou na C&A fazendo cartão, provavelmente? Ou não? Na C&A, na verdade, eu entrei na C&A em 2000. Eu inaugurei a C&A do Miller. Então, assim, na C&A... a minha irmã, ela trabalhou, sei lá, 20 anos. Ela não vai assistir isso aqui, eu acho, espero. Ela trabalhou muito tempo na C&A e todo mundo que eu conheço começou fazendo cartão. Então, a pergunta que eu quero fazer vem depois, pode falar. Eu trabalhei na C&A nesse período, tipo assim, quando a gente entrou na C&A, justamente por ser a inauguração de uma loja nova, então a gente participou de um treinamento onde que naquela época, na verdade, a gente aprendia, tinha um sistema de rodízio que a gente passava por todos os departamentos da loja. Então a gente era meio que obrigado a conhecer de todo o processo. Hoje em dia é diferente, na verdade você entra para ser caixa, você entra para ser de outro departamento, enfim, você vai trabalhar com aquilo. Naquele início a gente participava de tudo. Então, eu fui um pouco de tudo dentro da C&A, né? Desde caixa que vendia cartão, a gente vendia juros, gente. Então a gente tinha a meta no caixa, quando eu era caixa, para fazer o cliente comprar com juro. Então assim, a gente vendia juro. Então show. Mas por que eu pergunto isso? Porque você é extremamente comunicativo. Você sempre foi comunicativo? Ou não? Porque quando você trabalha, às vezes, imagina, C&A, por exemplo, venda, oferecer cartão é chato pra caramba, mas você tem que cumprir a meta. E pra você cumprir a meta, às vezes você tem que oferecer pra pessoa. Se você chega lá, quer cartão? Você não quer cartão? Então tá. Então, na verdade, assim, eu acho que eu fui, sim, desenvolvendo isso com o tempo. Mas assim, além da C&A, tem uma outra empresa que, na verdade, eu trabalhei um curto período de tempo antes da C&A, que foi uma floricultura. Na época, eu não vou citar o nome, mas era assim, era uma super floricultura, assim, renomada na cidade, que, tipo assim, era, tipo assim, aquela coisa, assim, da gente fazer 15 eventos de casamento, de final de semana, assim, bombava aquilo, assim, de evento tudo que é lado. E, na verdade, o dono da floricultura, nas épocas, por exemplo, de Dia das Mães e Dia dos Namorados, que são as duas datas que mais vendem flor durante o ano, tipo assim, o que você não vende às vezes em 2, 3 meses, você vende num dia. Recupera. Exatamente. Então, assim, nessas épocas, ele abria, tipo assim, umas 5, 6 floriculturas em cada esquina que tivesse uma portinha para alugar, ele alugava e colocava a flor lá para vender. E eu entrei num período trabalhando numa dessas floriculturas dele que ele abria aqui temporária. E aí, realmente, assim, acabei me dando bem ali, enfim, ficando depois numa outra base fixa, digamos assim. Só que o que acontecia? Tinha um sistema que não era nada legal da gente trabalhar, mas que a gente trabalhava muito na pressão. E, na verdade, assim, como que a gente vendia na floricultura nessa época? Não tinha preço fixo as flores. Sério? Você olhava pra cara do cliente. Parece que você tá indo comprar coco no Nordeste. Exatamente. Você olhava pra cara do cliente e dizia, essa orquídea vale 30, mas pra você ela vale 100. Era assim. Era um absurdo. Caramba. Mas era dessa maneira que a gente foi treinado a trabalhar. Só que até aí tudo bem, porque a gente tinha muitos incentivos, tinha comissão, tinha bônus, tinha isso, aquilo. Então, tipo assim, quanto mais caro você vendesse, obviamente, pra gente também era melhor. Só que, na verdade, assim, tinha um lado ruim disso tudo. Que, na verdade, assim, a pressão era tão grande pra gente vender que ele não admitia que algum cliente saísse da loja sem levar nada. Caramba! Não, aí é que tava o perigo. Porque assim, ó, a gente passava a maior das vergonhas. Porque assim, se o cliente chegasse na loja, ele não ficava na loja, só ficava eu e uma outra funcionária que trabalhava comigo.
Mas assim, sabe aquela pessoa assim que do nada ela, tipo assim, um passe de mágica apareceu na Parece loja? atrás do cacto lá, tô vendo isso aí. Exatamente. Então assim, quando a gente vendia, nossa, era só alegria, né? Quando acontecia daquele cliente que chegava, tipo assim, quanto custa essa? 200. Tipo assim, tá caro, né? Aí vamos pra próxima, essa. E a gente ia reduzindo pra sentir o cliente ali, né? R$30 ele não levou nada, foi embora. Aí ficava ruim. Ficava ruim. Porque, na verdade, assim, o que ele fazia a gente fazer? Se ele pegasse o cliente saindo da loja sem levar nada, ele fazia a gente sair correndo atrás do cliente na rua, trazer o cliente pra dentro da loja e, de alguma maneira, convencer o cliente a levar alguma coisa, nem que fosse quase de graça daí. Então, assim, a gente passou por algumas vergonhas. Você já correu várias vezes atrás de... Já. Caramba. Eu acho que eu corri 2 vezes atrás de cliente. E conseguiu reverter ou não? Eu acho que um eu reverti, o outro ferrou. O cliente tinha ficado pelo amor de Deus, compra uma coisa qualquer. Era tipo isso, né, gente? Tá aqui o dinheiro, compra. Gente, mas eu acho que isso pra mim foi uma escola. Eu acho que ali eu comecei a desenvolver esse meu lado vendedor, né? Que eu acho que daí, assim, isso vem pra dentro hoje da profissão da gente, enfim. Eu acho que mais do que ser arquiteto, a gente tem que saber vender o nosso trabalho, né? Então, assim... Talvez não precise correr atrás, né? Exatamente, né? Não, graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje em dia, correr atrás, não, né? Mas eu acho que vem daí, porque eu lembro que na faculdade... no início eu acho que eu tinha um pouco de problema, assim, de apresentar trabalho em público. Mas agora eu lembro também que, sim, que no final... Tava nem aí já. O Nelson falava mais que o homem da cobra. Os caras chamavam o Nelson pra apresentar. Tipo isso. Mas que show, porque essa parte de ser comunicativo ajuda em N aspectos, né? Tanto que com certeza foi isso que motivou você a fazer parte da confraria, provavelmente, né? Porque trabalhar com eventos é um negócio complexo. Porque o pessoal acha que é só festa e tal, mas a organização é tensa. Você tem que falar com 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão de problemas para resolver. E você sendo comunicativo, você consegue engajar mais as pessoas e tal, né? Exatamente. Eu acho assim... obviamente, eu iniciei na confraria como associado, enfim, mas depois, como parte da diretoria, eu comecei como diretor de eventos. Antes eu fazia parte da comissão de eventos. Depois que a diretora acabou saindo, eu acabei entrando no lugar dela. Mas eu acho que justamente essa minha facilidade de se comunicar, de vender as coisas para enfim, as parcerias com os fornecedores, enfim, foi o que eu ganhei de presente, digamos assim, a diretoria de comercial. Porque daí o que acontece? Na primeira gestão eu era somente diretor de eventos. E aí na segunda gestão, Nelson, vem aqui um pouquinho. Vamos abraçar um pouquinho aqui essa diretoria que é a tua cara, né? E tá tudo certo. Mas é legal isso, né? Porque isso é um reconhecimento praticamente, né? Porque a comunicação hoje em dia, principalmente... Tudo isso veio, essas perguntas que eu tô fazendo, que você falou que hoje em dia tem que ser mais blogueirinho e tal, mas é essencial isso, né? Tipo, se você não tá presente na internet, muita gente fala, se você não tá presente na internet, você não existe. Literalmente, não é um out... É aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, hoje em dia, com a internet bombando, é visibilidade, é engajamento, é isso tudo ali. Então, assim, a gente tem que estar fazendo a coisa acontecer ali em tempo real. Senão, você já fica pra trás. E pra você isso sempre foi fácil? Depois que você pegou as manhas já, entrar nesse mundo do Instagram, ou você sempre foi ligado nisso? Não, gente, na verdade, assim, tudo na vida é questão de a gente se adaptar, tá? Eu lembro, assim, que no início, primeiro que quando começou aquela coisa, assim, de selfie, né? Tipo assim, era a coisa mais estranha do mundo, tipo assim, primeiro que a gente começava a tirar sarro dos outros, né? Que começavam a postar as fotos lá, e o negócio, tipo assim... Todo mundo acostumou hoje em dia, tipo assim, gente, o que é selfie? Você não faz selfie? Como assim? E aí depois os vídeos, enfim, que começou. E aí aquela história, tipo assim, a vergonha de falar. A primeira coisa que a gente se depara quando a gente começa a ouvir a voz da gente é que a voz da gente é horrível. E aí depois a gente acostuma com a voz horrível da gente e tá tudo certo. Então, assim, os primeiros vídeos, enfim, eu diria assim...
Hoje em dia o povo até fala, tipo assim, a facilidade que eu tenho, tipo assim, nas redes sociais, de fazer stories, de falar, enfim. Eu diria assim, gente, não foi fácil assim sempre desde o início. No início, como diz assim, a gente também gaguejava, também se enrolava, tinha vergonha, apagava 500 vídeos pra postar um. Só que hoje em dia os stories é aquela coisa assim muito instantânea. Então, tipo assim, se você... porque eu lembro assim, ó, no início, eu tinha muita coisa, por exemplo assim, de gravar stories nas obras e eu nunca postava. Sério? Então, assim, não postava? Não postava. Então, assim... Mas você assistia depois, olhava e falava, não vou postar. Sabe aquela coisa assim, ó, eu tinha um negócio de ser muito perfeccionista em tudo. E esse negócio de ser muito perfeccionista em tudo, então assim, era você esperar para que o negócio estivesse perfeito, aquela foto tinha que ser impecável e tudo e tal. E aí você acabava esperando pra organizar, pra arrumar, pra ajustar, pra editar, e você não postava. Meia hora depois, tirou a foto e não postou. Então assim, aí passava obras que estavam prontas já e você nunca postou os stories dela acontecendo lá. E aí a gente acaba, tipo assim, vendo que hoje em dia as redes sociais, ela é muito instantânea. Se você não fez na hora, perdeu o time. Então, a gente vai se adaptando. E aí, realmente, assim, como é que assim? É tudo treinamento, né? Diria assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Mas hoje pra você é arroz com feijão isso, né? É pegar o celular, fazer stories. Eu não tenho problema, não. Não, que bom, porque isso é uma coisa que trava muita gente ainda mais nesse meio, né? De arquitetura, interiores, porque a gente até falou com um cara que falou sobre vendas aqui, o Gabriel, e a gente sabe que o networking ajuda muito, você conhece as pessoas, fazendo projeto que foi como você começou, né? fez projeto pra uma amiga da C&A e chamou pra outras e tal. A C&A tem que patrocinar a gente, hein? A gente tá falando tanto aí, ô Fer, depois coloca um bip aí, porque você não tiver patrocínio. Legal, não vai patrocinar porque eu declarei que a gente vendia juros, gente. Não, mas eu sei disso, todo mundo sabe. Mas você começou assim e o networking ajuda. Só que o networking, ele acaba sendo limitado em certo ponto, né? Você tem que estar presente em outras redes, achar outros meios de vender, porque senão o networking acaba ficando na dependência passiva, né? Eu acho assim. Tudo pra gente é network, tá? Então, por exemplo, assim, até mesmo o meu trabalho voluntário dentro da confraria. Então, tipo assim, Nelson, você faz um negócio de graça lá, qual o retorno disso? Gente, eu tô nas redes sociais, eu tô na mídia, sou o diretor da confraria, então, assim, tudo tem, como é que eu vou dizer? O retorno, né? O retorno. É porque o retorno, quando a galera sempre pensa em retorno financeiro. Exatamente. Mas não, experiência, conhecimento, eu isso digo assim, também o retorno indireto, ele faz parte de todo esse processo. Tem muita coisa que a gente vê, assim, tipo, o próprio relacionamento hoje em dia que eu tenho com os fornecedores do meu segmento. Gente, é muito fornecedor. Então, digamos assim, a gente acaba criando um relacionamento, a gente acaba abrindo portas que a gente não esperava. Então, assim, isso tudo é troca dessa visibilidade, de a gente estar no mercado, estar se mostrando, estar fazendo acontecer, fazendo um trabalho bacana. Então, as coisas vão acontecendo, vai fluindo. E eu falo assim, a gente perde trabalho, Deus manda, né? Então, não podemos reclamar, né? Vamos correr. E é legal isso, essa do Instagram, porque tem muito escritório que ainda é meio barrado quanto a isso, né? Tipo, tem vergonha, talvez não vá postar e tal. Só que não tem problema nenhum postar, na verdade tem que postar, porque senão você acaba ficando um pouco apagado e eu não tenho dados pra falar, mas com certeza quem posta mais, quem é mais ativo, tem um retorno melhor, né? Sem dúvidas. Sem dúvida. Realmente eu diria assim. Porque o que acontece? Obviamente, eu como profissional de arquitetura, assim como muitos aí, colegas de mercado, amigos, enfim, a gente tem assim, grande maioria dos nossos projetos, eles são por indicações de clientes que já conhecem o nosso trabalho. Mas eu diria assim, principalmente para mim, o retorno das mídias, de conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, ele tem aumentado assim gradativamente. Ele é assim, tanto que agora, na verdade, a gente está bombando de novo aí nossas redes que estavam um pouquinho abandonadas, enfim, justamente pela visibilidade do último projeto, enfim. E que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos, daqui a pouquinho a gente já vai falar também. E aí,
A gente está até investindo em esse negócio de tráfego pago, enfim, direcionando, posicionando onde que a gente quer estar, mostrando realmente enfim, o trabalho da gente para poder ter esse retorno. Então, assim, tem um retorno, sim, muito grande das redes sociais. Embora a gente continue sempre tendo os clientes de indicações, as redes sociais, ela tem, assim, trazido muito trabalho. Então... Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Não, e tem que atingir vários canais, né? Claro que você não vai abrir hoje um perfil no LinkedIn pra conseguir clientes. Talvez não seja o melhor canal, mas network, Instagram é o fundamental, né? E eu deixei de ser, assim, para as redes sociais, tão perfeccionista. Obviamente, tipo assim, no meu Insta profissional, que é o do escritório, obviamente lá só vai ter fotos mesmo do nosso trabalho, são sempre fotos profissionais, feitas por profissionais, enfim. E aí, o que acontece? Mas os stories, gente, ele é pra postar em tempo real, a bagunça da obra, isso, aquilo. E, gente, por incrível que pareça, é o que mais dá engajamento, é isso, é o dia a dia e é as coisas, inclusive, tipo assim, do próprio dia a dia da vida da gente, não só aquilo que a gente tá postando de trabalho. Pra você ter uma ideia, essa questão de engajamento, essa semana eu até postei um stories no meu Insta pessoal. Porque, na verdade, assim, eu tenho o do escritório, que é... Esse aqui é o teu pessoal? Exatamente. Nelson.machado.arquiteto. Sigam aí, pessoal. Esse é o meu pessoal, gente. Mas sigam o do escritório também. Depois a Fer coloca. O do escritório... Coloca na edição aqui. Coloca na edição lá, o do escritório é mw.arquitetura. É esse aqui, Esse é o meu pessoal. Exatamente, tá lá, ó. mw.arquitetura. A Fer é rápida. Eficiente o negócio aqui. Então, gente, me perdi. Tava falando das redes sociais que você postou um stories no teu pessoal. Postei um story no meu pessoal essa semana, justamente mostrando essa questão assim do engajamento. O que acontece? No meu Insta do escritório, acho que são 10.300 seguidores. E no meu pessoal tá em 6.200, se eu não me engano. O que acontece? O engajamento daquilo que a gente posta no escritório, que é tudo ali, fotinhos, reels, enfim, tudo mais profissionalzinho ali, enfim. Gente... muito menor. Tipo assim, enquanto o engajamento do escritório tava, tipo assim, 30 mil... o pessoal, ele tinha batido 300 mil. Caramba! E 300 mil, eu não lembro o que é agora, mas digamos assim... Interações. Ele tinha 300 mil alguma coisa ali, tinha... 11 mil contas engajadas e o meu perfil é 6 mil. Então, assim, o negócio, por quê? Porque a forma com que a gente se expõe, digamos, no pessoal, de mostrar o dia a dia, enfim, porque daí, assim, eu meio que linko os dois sempre. Então, tudo que eu posto de trabalho no profissional, eu compartilho também no pessoal. Então, assim, só aquilo que é pessoal que a gente não leva pro profissional, né? Do contrário, a gente tá mostrando tudo nas duas redes sociais. Isso que é engraçado, né? Porque hoje em dia, talvez antes, quando começou e tal, era tudo muito profissional, ou seja, era muito sério, as coisas tinham... Por isso que todo mundo, acho que era perfeccionista, né? Você queria demonstrar que você era sério, você era correto, você não cometia defeitos e tal. Só que hoje em dia a galera gosta de ver a loucuragem, né? De ver o que acontece durante o dia. Quem que é o Nelson de verdade? Porque ali, beleza, eu consigo ver as fotos, os projetos são lindos, maravilhosos, beleza. Mas o Nelson é gente boa? O que ele faz? Será que eu vou bater a energia com ele? E isso faz uma diferença do caramba, né? Porque você pode ter o projeto mais lindo do mundo. Se for falar com a pessoa e você for um saco, não vai virar, né? Então, isso eu acho que faz o dia a dia das pessoas engajarem muito mais, né? No teu pessoal, de todo mundo, né? Exatamente. O pessoal gosta... Tanto que a gente vê, assim, os próprios influencers aí, que bombam nas redes sociais, eles acabam, tendo essa coisa do aleatório, do dia a dia, de tudo, digamos assim, são os que mais bombam, digamos, nas redes sociais. Então, e aí... O povo quer ver isso. O povo quer ver o Nelson em casa, o povo quer ver o Nelson viajando, o povo quer ver a bagunça da obra. Interagem, né? Interagem. Então, assim, aí é que tá. As interações, elas são maiores quando a gente acaba mostrando
os bastidores, digamos assim. É que se for pensar no profissional lá do escritório, o máximo que a galera pode comentar é que lindo, né? Talvez. Nossa, que obra bacana. Mas do pessoal, nossa, adoro isso daí. Nossa, como é que se fez? Onde é que é? Enfim, vira uma interação, porque os seguidores hoje já não contam muito. Porque tem, sei lá, vai pegar uma empresa, a Coca-Cola, vai ter milhões de seguidores, mas o engajamento às vezes super baixo, porque é uma empresa, talvez as pessoas, eu acho bonitinho, poxa, vou dar like aqui, tal, mas não é engajado igual uma pessoa que interage diariamente, posta coisas diferenciadas que a galera se interessa, né? Esse mundo é muito louco, né? Exatamente. E aí a gente tem, justamente porque eu falei agora, essa questão de direcionar o engajamento, né? Então, assim, porque obviamente nas redes sociais a gente tá ali, como eu disse, então nos dois perfis ali, quer dizer, os dois que eu falei agora, porque a gente tem mais uma carrada, né? Mas então, assim, justamente isso, direcionar esse engajamento. Então agora, assim, eu voltei a cuidar, como eu disse, das redes sociais que estava um pouquinho abandonada, então, que é importantíssimo, porque na verdade o que acontece? No início, eu tinha uma assessoria de imprensa, enfim, que cuidava das redes sociais, que cuidava de todo o processo ali das mídias, enfim, pra gente aparecer, e acabou que num certo período eu também cortei isso por questões de ajuste financeiro, enfim, de adaptar algumas coisas, e aquela velha situação, a gente acha que a gente vai dar conta de fazer tudo, e a gente não dá conta. É cada um na sua área cuidando daquilo que faz de melhor. Porque... você consegue, você perde uma qualidade de vida imensa, né? Não exatamente. Na verdade, assim, o que acabou acontecendo? Eu não postava. Aí a gente tinha assim... amanhã eu vou postar. Exatamente. Não. Aí tinha coisa assim, horrores de conteúdo, obra acontecendo, a coisa acontecendo, e a gente não postava nada. E aí a rede social acabava ficando abandonada. Então, o profissional. Daí a gente, no pessoal acabava ainda lá, movimentando, enfim. Mas daí agora o que aconteceu? Então, voltando a essa situação de realmente ativar a rede social, de fazer acontecer, de poder mostrar, de deixar tudo acontecendo ali novamente... obviamente agora a gente tem percebido que os Reels é o que tem assim bombardeado ali o engajamento, enfim, porque dá um alcance muito maior. Então eu tinha, por exemplo, assim, se até olhar no Insta do escritório, algum tempo atrás, tinha aquela coisa assim de fotos, de 6 fotos no grid, pra foto ficar maior, aquele grid bonitinho, organizadinho, tudo ali. Tipo assim, já ficou pra trás. Sim. Hoje em dia, tipo assim... você sabe que não engaja não isso, engaja, né? Então não adianta a pessoa receber lá um quadradinho de uma foto e querer curtir aquela foto. Não vai. Agora, o que é isso? Às vezes nem vai entrar, né? Só agora, tipo assim, ela vê lá aquele Reels que tá passando ali, de repente aquele antes e depois, assim, tipo assim, já fica curiosa, já clica, já entra, já vê ali. Então, assim, o que a gente tá fazendo agora. Além de estar cuidando de toda essa questão, assim, de como postar, de melhorar isso tudo, também tem uma empresa que está cuidando dessa questão do tráfego pago, que é poder realmente direcionar o conteúdo para onde a gente quer direcionar. E aí entra também aquela questão, por exemplo, assim, obviamente a gente está trabalhando num momento mais regional, enfim, também de atrair mais seguidores, mas eu também tenho o objetivo de fazer isso mais pontual, porque daí eu consigo direcionar isso, eu quero gerar engajamento em tal cidade. Em Chapecó. Em Chapecó. Né? Então, assim, eu quero ir para Balneário Camboriú. Então, vamos pra Sinop, no Mato Grosso. Tá bombando lá, né? Os milionários tá lá. Bombando, então, é pra lá que eu quero ir. Então, assim, é poder direcionar esse engajamento. Então tá, então vamos ter visibilidade pontual aonde a gente quer realmente ter resultado. Isso é legal porque tudo isso que você tá falando engloba o objetivo principal que você comentou, que você vê o Nelson não como um advogado, mas como um cara dono de empresas e tal, porque isso tá tudo interligado, né? Você tem que entender cada um no seu quadrado ali, não vou fazer, então, e precisa, então eu vou tentar delegar, vou achar uma pessoa pra fazer e tal. E porque, assim, quem tem mais de uma empresa, uma, duas, você tem que ter 8, 10, 20 braços, né? Exatamente. E a gente não tem, né? Eu espero que ninguém tenha. Mas, e tem que dar conta de tudo, porque senão você não pode deixar não, esse mesmo cuida desse. Agora esse mesmo cuida desse. Porque senão você não cuida de nenhum, na verdade, né? Então, exatamente. Eu falo assim, a gente tem os braços direitos da gente, às vezes tem os 2 braços junto com outra pessoa que tá ali ajudando a gente a fazer as coisas acontecer. Eu sempre falo assim, apesar de sempre ver o Nelson à frente
de tudo, o Nelson que fala, o Nelson que isso e aquilo. Mas assim, eu não sou sozinho, gente. Por trás do Nelson, no escritório, por exemplo, existe o Alexandre, que é meu sócio, tá? Então assim, eu digo assim, o Alexandre, a gente tem uma afinidade, assim, para trabalhar. Que a gente, obviamente, no início nem sempre foi assim, teve seus tropeços, enfim, mas hoje em dia, assim, a gente se ajustou a ponto de que, digamos assim, um complementa realmente o outro nesse sentido. Porque eu digo assim, eu sou o tipo de pessoa que justamente por ter essa facilidade de me comunicar, de vender o trabalho, de ser criativo na hora de fazer os projetos, o marketing, enfim, o que acontece? A gente tem que ser meio marqueteiro, enfim, isso eu sou. Então assim, só que o que acontece? Eu entro em pânico se eu precisar gerar um PDF. Quer assustar o Nelson? Gente, eu não consigo. Tem coisa assim, ó. E aí o que acontece? O Alexandre trabalha com essa parte mais técnica, burocrática, né, do escritório também. Por exemplo, os projetos que precisam ser aprovados na prefeitura, esse detalhamento todo técnico que vai para a prefeitura, volta para a prefeitura. Então eu diria assim, todos sabem o quanto é difícil essa parte de aprovação de projeto da prefeitura, que às vezes vai e volta, são inúmeras idas e vindas ali até que o projeto seja aprovado. E eu diria assim, o Alexandre já conseguiu, até dar os parabéns para ele, né? Tipo assim, não me engano, acho que já foram 3 projetos nossos aprovados praticamente de primeira show. Visita na prefeitura, né? Então, gente... Que é o sonho de qualquer um, eu acho. Exatamente. Então, assim, até na época que aconteceu isso, eu postei, falei, tudo assim, porque realmente, assim, isso é um orgulho pra gente saber que o projeto, tipo assim, foi e já foi aprovado. Obviamente, assim, gente, não são todos os projetos assim, né? A gente também tá com um projeto ali, tipo, de um edifício que a gente tá... tentando aprovar aí um edifício familiar, acho que são 5 ou 7 andares, não lembro agora, mas que é assim, a burocracia é tanta que vai de um departamento pro outro, que a gente tá mais de um ano em cima do mesmo projeto. E volta uma lista de coisa, arruma a lista, exatamente. Volta 2, puxado. Mas assim, a gente vai se ajustando, vai se adaptando aí, vai fazendo a coisa acontecer. Então, a gente precisa realmente ter pessoas junto com a gente. Então, assim, por trás dos bastidores eu tenho várias outras pessoas aí que estão dando e a vida é assim, suporte, né, pra gente, né? A vida é assim de forma geral, né? Porque se você for sozinho, quiser ser sozinho, é difícil você chegar longe, né? Você pode ter sucesso e tal, mas com outras pessoas você vai ajuda um, ajuda outro e tal, e todo mundo se ajudando, o mundo de forma geral fica melhor, né? Com certeza. E esse projeto especial, que agora eu quero saber um pouco da Fran, né? Da Fran. Como que foi esse projeto pra você, assim? Então, tipo, desenvolvimento dele, para ter as ideias, porque é uma cliente diferente, né? Pode até começar contando do começo, às vezes alguém não, certo. não então, sabe o assim, que eu tô falando. Vamos explicar realmente de onde surgiu a Fran, como que começou a Fran, como que essa história chegou a gente concluir aí com a entrega do apartamento dela. Na verdade, a gente faz casa-cor, né? Até esse é um detalhe assim que muitas pessoas, vale a pena, não vale a pena, enfim. Acho que foram já 3 ou 4 edições que a gente fez, acho que 3. Na Casa-Cor de 2019, o nosso ambiente era o estúdio da YouTuber. Então, foi aí que a gente trouxe a Fran para ser homenageada do nosso ambiente. Eu sabia que eu lembrava dela. Eu sabia. Então, Outro 2019 não foi naquele foi no edifício lá, ali, exatamente, ali no centro, edifício Zoller. Sim. Então, o que aconteceu? O nosso fornecedor, um dos nossos principais parceiros, que é o Grupo Cujava, Marmoraria Cujava, Marcenaria Móveis Cujava, enfim, eles já conheciam ela porque ela é de Araucária. Então, esses meus fornecedores parceiros são de Araucária, enfim, amigos da família e tudo mais. Ela já era conhecida já na época, enfim, eu não conhecia ela porque é um segmento, digamos assim, que não é o da gente, então a gente acaba, assim, às vezes não tendo muito conhecimento. Ela é do conteúdo mais de maquiagem, enfim. Não, e hoje em dia é muito segmentado, né? Então, exatamente. Você segue o outro você olha e fala, nossa, não sabia nem que existia. Não sabia nem que existia e tem milhões de seguidores. Então, assim, quando a Fran veio pra gente como uma possível pessoa porque assim,
o nosso espaço, ele foi determinado pela Casa Cor, que teria que ser um estúdio, tá? E normalmente para esses ambientes, a gente escolhe alguém que a gente quer homenagear. Ah, estúdio do médico, estúdio do fotógrafo. É tipo assim, é criar um personagem, ou fictício, ou enfim, alguém real que você queira homenagear, para trazer aquilo para dentro do seu projeto. Então, assim, na época daí que eu conheci a Fran, ela era já youtuber, enfim, com 7 milhões de seguidores. Caramba! Então, em 2019, na verdade, assim, não era ainda essa coisa, por exemplo, assim, de tão forte nas redes sociais, no sentido, assim, dos profissionais de arquitetura estar tão envolvido, digamos assim, com esse público. Então eu lembro que eu fui praticamente na Casa Cor, eu lembro de ter sido o primeiro profissional que homenageou youtuber, influencer, enfim. E aí o que aconteceu? Obviamente nas próximas edições teve vários outros profissionais ali que justamente para aproveitar essa ideia do engajamento, de bombar tudo ali, teve muitos outros ali, influencer que começaram a ser homenageados também nessa situação. Hoje é tipo cozinha, né? Exatamente. Tem que ter. Então assim, o que acontece? Em 2019, então, o nosso ambiente era o estúdio da youtuber, então a gente convidou ela para ser homenageada do nosso espaço, onde que num ambiente de 36 metros quadrados nós tínhamos um apartamento completo. Então a gente queria justamente mostrar como era possível, digamos assim, a gente num espaço tão pequeno, justamente por período, enfim, as construtoras ter muitas edifícios, enfim, com apartamentos cada vez menores, né? Então a gente queria, naquela edição da Casa Cor, conquistar esse público, digamos assim, que às vezes tem essa dificuldade de poder... De achar que não dá pra fazer nada. Exatamente, de achar que não fazer nada, ou então às vezes ter a dificuldade mesmo assim, sozinho eu não consigo fazer nada, então eu preciso de uma ajuda profissional. E foi aí que a gente pegou essa gancho, digamos assim, para trazer isso para o nosso projeto da Casa Cor. Então a gente quis trazer um projeto super tecnológico, que foi o projeto da Casa Cor, a gente foi premiado, inclusive. A gente tinha uma cama elevador. Não sei se você visitou essa edição ou não. Eu visitei, a gente patrocina toda vez também, mas eu de cabeça não lembro. Então, assim, o nosso projeto, na verdade, assim, a gente ganhou uma visibilidade, assim, gigantesca naquele momento, justamente por o nosso projeto ter essa questão de, assim, era um ambiente que se transformava. Então, digamos assim, a gente era um espaço de sala que descia uma cama do teto e se transformava em quarto. Então a gente tinha como se fosse um tablado de 3x3 que subia o quarto inteirinho e ficava embutido no gesso. Então era tudo também através da automação, enfim, que tinha essa coisa de você mostrar as possibilidades de um espaço pequeno, você acabar transformando ele em vários outros. Assim como a gente tinha, tipo assim, tecnologia que fazia espelho subir, descer, TV, porta abrir, fechar. Era um espaço assim que a gente trouxe essa questão de tecnologia para mostrar assim que as possibilidades. E realmente assim deu super certo. A gente teve, assim, um engajamento muito bacana em relação a esse projeto, a homenagear ela. E aí, como que nasceu a parceria com a Fran? Nesse momento, como uma forma de agradecer ela por ter aceitado ser nossa homenageada no espaço, a gente propôs, porque ela gravava os vídeos dela na casa dela, no quarto dela, enfim, e ela tinha um espaço na casa dela, como se fosse uma edícula separada, que ela tinha intenção, talvez, de reformar aquilo e transformar num estúdio para ela poder gravar o conteúdo dela. Então, eu me comprometi com ela que eu faria aquele projeto de graça para ela, em troca dela ter aceitado ser homenageada no nosso espaço, já que também a gente também ganhou dessa visibilidade com ela no projeto. Uma mão lava a outra, né? Exatamente. Gratidão do lado parceria. Da outra, E aí o que aconteceu? Enfim, nesse meio dos influencers, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, assim, de repente você tá num nível assim e você dispara. Explode. Exatamente. E aí os teus planos, que era isso, você de repente já tá lá em cima, vai mudando. E aí o que aconteceu? Na época ela tinha uma marca de cílios que ela tava, tipo assim, bombando também com aquela marca de cílios, enfim, e ela achou que era o momento dela fazer um escritório fora de casa para poder cuidar dessa marca dela. Enfim. Eu falei, não tem problema nenhum, então a gente troca, deixa de fazer o projeto lá do teu estúdio e vamos fazer o projeto do teu escritório, que era o que ela precisava naquele momento. Enfim, fomos ver a sala, preparamos tudo, fizemos levantamento, tudo para começar a mexer com o projeto e de repente já não era mais para mexer com aquele projeto, porque... Já tinha subido de nível. Ela já não ia mais trabalhar com cílios, enfim, não... Aí ela tinha acabado de comprar um apartamento, que é essa cobertura duplex, no Batel,
e que certamente iria precisar de profissional para mexer com esse trabalho, com o projeto dela ali, tá? Obviamente a gente também, nesse interesse, justamente por essa troca, a gente se dispôs a poder fazer o projeto dela. Então, digamos assim, aquilo que era no início um projeto, por exemplo, de 30 metros quadrados, se transformou num projeto de 300 metros quadrados. E assim, continuamos com a mesma intenção. A gente vai fazer o projeto em parceria em troca dessa visibilidade. Porque tudo que aconteceu e tal... Exatamente. Então, digamos assim, o que aconteceu? Junto com o projeto dela, na verdade, a gente, obviamente, fizemos uma parceria de projeto, tá? O projeto, a gente deu o projeto para ela, mas a gente cobrou pela execução do projeto. Que daí a gente, no nosso escritório, na verdade, a gente trabalha não só com projeto, mas com execução de obra, exatamente. Então, foi o que a gente fez. Então, a gente executou toda essa obra dela. E, obviamente, também eu diria assim, por essa facilidade de comunicação, enfim, de parceria, fornecedores e tudo mais, eu também me propus a ajudá-la no sentido de trazer parceiros para apoiar no projeto dela. Porque até então ela tinha muitos seguidores, tinha visibilidade e tudo mais, mas tinha muitos parceiros que simplesmente falavam assim, Nelson, ela não é o meu perfil. Eu não tenho interesse nesse sentido. Ao contrário, outros fornecedores acreditaram, e esses que acreditaram, tipo assim, viram o resultado acontecer depois, porque... muitos fornecedores acreditaram principalmente assim, independente dela não ser do meu segmento, ela vai trazer visibilidade para minha marca, tá? E foi o que aconteceu. Então, tipo assim, aí esse período todo que a gente ficou em função do projeto dela, então a gente conseguiu muitos parceiros que inclusive são parceiros nossos, que investiram, tipo assim, pesado no projeto dela. Então, assim, o principal fornecedor que até faz questão de falar é o pessoal do Grupo Paraná, então que investiram ali, tipo assim, cifras, né? E, assim, é muita grana ali em material. Então, o que aconteceu? Paraná é mármore? Mármores, exatamente. Mármore, granito. Isso. Então, assim, todos os mármores do apartamento dela, tipo assim, o apartamento inteiro, era tudo do Grupo Paraná. E o Grupo Paraná investiu 100% de graça a parceria. De graça, modo de dizer, né? A troca pela visibilidade, enfim, dela. Então, assim, teve muitos outros parceiros. Parcerias 100%, parcerias com preço de custo, parcerias com valores diferenciados, enfim, mas a gente teve parceiros. Então, assim, o apartamento dela foi um apartamento que passou aí de 2 milhões de investimento. Então, assim, teve muitos parceiros no projeto para poder fazer acontecer. Então, e aí a gente teve toda essa correria toda aí para poder, nesse período todo, como eu disse, foram quase 2 anos em função do projeto dela. E deu resultado, né? Sim, muito principalmente eu diria assim, a visibilidade que a gente teve em cima do projeto dela foi assim, gigantesca, absurdo, né? Tá? Então, assim, tanto pela parte, tipo assim, no início da obra, meio que o diário de obra dela, apesar de não ser diário, ele era mostrado sempre no canal do YouTube dela. Então, quem apresentava isso no canal do YouTube era eu. Então, basicamente, era eu que estava lá mostrando o apartamento dela. Então, assim, todo mundo me conheceu, de certa forma, como o arquiteto da Fran. Estava cuidando. Exatamente. Então, assim, e aí a coisa foi fluindo, foi acontecendo. Enfim, agora, depois da entrega do apartamento também, aí... Agora arrebentou, né? Eu vi os stories. Sim. Né? Arrebentou mesmo. Então, ali, realmente, eu diria assim, foi pra arrebentar a boca do balão, como diz o ditado, né? Então, que daí, depois que a gente entregou o apartamento, ela trouxe os amigos influencer, enfim, ali o Rangel, que era um bem conhecido de 20 milhões também, amigo dela, e que veio pro apartamento, enfim, e eu diria assim, praticamente eu quase ganhei mais visibilidade sendo mostrado, quer dizer, o apartamento em si foi mais visto, mostrado pelos stories dele do que necessariamente pelos vídeos dela, porque obviamente os vídeos dela, embora ele mostrava o apartamento, ele sempre estava condicionado a estar dentro do estilo de vídeos que ela produzia para o canal dela, tá? Não é o foco mostrar o projeto de arquitetura, digamos assim. Foge muito do... Exatamente. Então, assim, obviamente, mostrou
sempre teve essa questão da visibilidade, enfim, mas quando ele veio, era aquela coisa assim, tipo assim, de mostrar tudo, de mostrar detalhes, enfim, de escancarar realmente o apartamento. E aí teve uma situação até engraçada que aconteceu com a torneira dela, porque obviamente eu diria assim, como que a gente trabalhou o projeto dela? Apesar de ser um projeto, digamos assim, que todo mundo pensa assim, deve ter sido muito complicado, muito difícil, alguma coisa, eu diria assim, foi um projeto muito gostoso, porque o difícil com o dia a dia dos clientes é a gente estar limitado dentro de valores que a gente tem que enquadrar o projeto, a reforma, enfim, tem que se adaptar aquilo dentro da realidade de cada cliente. E às vezes o projeto ganha uma proporção que foge da realidade do cliente. Total. Né? Então, assim, a gente precisa conduzir isso. Nesse projeto em específico, a gente não tinha isso. Como era parceria, era mais fácil. Exatamente. Né? Então a gente partiu do princípio que o céu era o limite. Tá? E aí o que a gente tinha que fazer? O projeto dela, a obrigação que a gente tinha era de transformar o apartamento dela num apartamento instagramável, tá? Que eu pensei desde o princípio, assim, que cada parede que você virasse era um cenário para foto. Então, assim, foi aí que a gente começou, inclusive, a ir atrás de produtos e parceiros também que trouxessem esse retorno. Não necessariamente só na questão da parceria, mas que aquele produto, enfim, pudesse ser, inclusive, conteúdo para os vídeos dela, digamos assim. Então, foi o que aconteceu. Quando a gente trouxe, por exemplo, assim, a parede da escada da Fran é uma parede de cristais Swarovski, então, tipo assim, desde o primeiro vídeo que ela postou, começou a bombar, que a parede dela era de Swarovski. A sala tem um revestimento que tem detalhes de folha de ouro, né? Então, assim, o apartamento dela brota TV de tudo que é lado lá em automação. O sistema de tecnologia que a gente usou nos espelhos, que a TV fica por trás do espelho e só aparece quando a TV tá ligada. Então, assim, a gente começou a trazer o apartamento dela, ele é 100% automação e, na verdade, assim, é muita tecnologia, digamos assim, em tudo, tá? Então, assim, a ideia justamente era mostrar da melhor maneira, no sentido assim, que tudo isso causasse essa curiosidade, que as pessoas tivessem, assim, interesse em ver o apartamento dela depois. Fazer o céu ao limite, literalmente. Exatamente. E a torneira? Fiquei curioso agora. O dito caso da torneira. O que aconteceu? A torneira é de um fornecedor, uma marca, enfim, que sempre foi parceira minha em todos os nossos projetos. E naquele momento eu busquei parceria com a fábrica, porque, obviamente, eu acreditava e tinha certeza da visibilidade que a gente teria quando esse projeto fosse entregue. E aí o retorno que a gente teve da fábrica é que ela não era o perfil da fábrica. Então a fábrica não tinha interesse em patrocinar a torneira para ela, porque desde o início a torneira da cozinha a gente voltou em função que a gente já conhecia pelos profissionais, pelos fornecedores que a gente tem, um produto que era lançamento, que era uma torneira que saía água com gás. Ah, show! Exatamente. Então, assim, já quero. Por que mais visibilidade que a gente teria, tipo assim, como conteúdo para ela, inclusive, de dizer que a torneira dela saía água com gás. Então, ok, a torneira dela vai ser essa que sai água com gás. E aí, independente do fornecedor não ter aceitado a parceria, eu ainda insisti. Eu falei assim, a gente não consegue, então, pelo menos fazer uma compra direta da fábrica? Não aceitou. Caramba! Tá? Aí o que aconteceu? Eu fui pro concorrente. A marca concorrente aceitou. A marca concorrente, tipo assim, entrou em tudo. Eu só não posso dizer que foi 100% produtos da marca concorrente, porque eu fiz questão que aquela torneira, ainda mesmo que a gente tivesse que pagar, seria aquela que eu queria. Porque o que eu queria era a torneira que viralizasse. A torneira que ia sair água com gás. Enfim, teve a torneira dela e mais o banheiro dela, que foi exclusividade dessa outra marca, mesmo a gente pagando, a gente fez questão de colocar. Quando o Rangel veio visitar o apartamento dela, tudo girava em torno da torneira da amiga que saía água com gás. Então, era todos os stories dele, água com gás toda hora e tal. Acho que se eu fosse influencer, eu faria a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, bombou. Naquele dia, assim, foi, assim, incrível. Porque o que aconteceu? Exatamente no momento em que ele está gravando um stories ao vivo, ele fala assim, se eu não me engano, acho que mais ou menos isso, assim, de tanto que eu estou mexendo essa torneira de água com gás da Fran aqui, eu vou acabar estragando a torneira dela. Ele não terminou de falar isso, a torneira
Parou de sair água na hora. Sério? Caramba. E aí, obviamente, eles marqueteiros que são, sabem trabalhar todo esse fuzuê ali. E aí ele começou, em cima disso, pesquisar na internet. Meu Deus, eu acabei estragando a torneira da minha amiga. Onde é que tu compra a torneira com gás? Entrou lá, deu Google lá, apareceu a torneira lá que custava 30 mil reais. E daí, tipo assim, daí ele disparou, né? E aí começou, tipo assim, todos os sites de fofoca naquele momento a comentar. Rangel estragou a torneira da Francine que custa 30 mil reais. E assim, aquele dia, pra você ter uma ideia, os stories deles passou de 2 milhões de visualizações. Caramba. Então, assim, pensa na visibilidade que teve aquilo. Foi a hora que a fábrica também, acredito eu, que deve ter se arrependido, que deu um tiro no pé. Porque o que aconteceu? Obviamente, mesmo assim, a gente ainda teve a situação de que naquele momento, tipo assim, já tinha fábrica, diretor disso, daquilo, todo mundo ligando pro técnico que fez a instalação, porque aquela torneira tinha que ser, tipo assim, imediatamente, né? Trocada, substituída, enfim, resolvida aquilo lá. Eu estava tranquilo, porque a gente estava tudo sob controle. Na verdade, o que tinha acontecido naquele momento, simplesmente tinha acabou o cilindrinho de gás que fica embaixo da torneira. Ela tinha acabado de mudar pra casa, não fazia nem uma semana. Tipo assim, devia ter acabado o gás ali? Não. Só que o que acontece? Ele não dura pouco assim. Só que a torneira dela já estava instalado há meses na obra. Você acha que o pessoal não ia estar tomando água com gás? Você acha? Você acha que a gente ia conseguir dizer, não toma água com gás aqui na obra? Faz tudo aqui, menos tomar água com gás. Calor do verão que fazia ali, assim, aquela aguinha com gás ali saindo na torneira. Obviamente, tipo assim, aí a fábrica veio, enfim, trocou a torneira e tudo, e resolvido. Deu tudo certo, né? Então, assim, como eu digo, no final dá tudo certo, mas às vezes é bem no finalzinho. Bem no final mesmo, esse então, caso. assim, realmente aí, como eu disse, toda essa questão envolvida no projeto dela, que foi justamente buscar em trazer detalhes, enfim, os produtos, tudo aquilo que foi criado para o apartamento dela, independente de ser instagramável, que pudesse ser conteúdo para o canal dela. Porque a gente estava em busca do quê? Da visibilidade. Então, assim, essa parceria, desde o início, ela foi com esse intuito. A gente sabe a repercussão de tudo o que a pessoa faz, e é isso que nesse momento a gente queria trazer como troca. E deu super certo. E isso é legal de você falar isso, porque muita gente pode olhar com maus olhos isso, né? Tipo, nossa, mas sério que vocês fizeram isso? É um business, é um negócio, é assim que no mundo de influencers, é assim que a coisa funciona. E não tem nada de errado nisso. Errar, que nem diz a minha avó, é roubar e não poder carregar. Tá? Aí você não pode ir nesse nível. Mas o resto são tudo negócios, parcerias, trocas, favores, e isso só fortalece, né, as coisas. Então tem que saber trabalhar. Se o outro lado aceitou, não tá errado. Sendo uma solução ganha-ganha ali e tal, ou se outro, talvez não é tão bom pra mim, mas eu acho que pode ser interessante por visibilidade, parceria, enfim. Tem que saber trabalhar esse tipo de coisa, né? Com certeza. Eu acho que principalmente nesse momento, assim, que tudo gira em torno das redes sociais, a gente tem que tirar proveito disso, né? Então, fazer parcerias. Não, sempre. Show de bola. Mas, Nelson, agradeço você ter vindo aqui participar com a gente. Foi muito interessante ter conversado com você. Então, muito obrigado mesmo por ter tirado um tempinho para falar com a gente aqui. E a gente fica por aqui. Imagina, eu que agradeço aí a possibilidade de participar aí com vocês. Próximo bloco, né, já estava... para mim já era famoso, porque na verdade, assim, muitas amigas aí, como eu disse, né, já tinham participado, enfim. Eu não tinha conseguido aí ajustar na minha agenda, mas deu certo. Agora deu. Agora deu, né? Agora foi. E maravilha. deu tudo certo. Fiquei bem feliz aí, satisfeito de poder contar um pouquinho do que é o Nelson, do que a gente faz, a forma que a gente trabalha, enfim. Show de Obrigado, bola. gente. Então, pessoal, obrigado por quem ficou aí até o final. A gente vai sortear um apartamento lá no Batel novo. Não, mentira, não vai sortear nada, não. Mas obrigado mesmo por quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei participar disso aqui. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado, gente.